Poder, dominação, obediência. Sabe, essas palavras soam grandes, né? Coisa de livro de história. Mas a verdade é que elas explicam por que a gente para no sinal vermelho, mesmo com pressa, ou porque a gente segue as regras no trabalho. Hoje a gente vai mergulhar nessas forças, que muitas vezes são invisíveis, mas que moldam o nosso dia a dia. E a gente já começa com uma pergunta que parece simples, mas que tem muito pano para manga. Por que a gente segue regras, mesmo quando não tem ninguém olhando? Essa curiosidade é o nosso ponto de partida para entender de onde vem a autoridade que organiza a nossa vida em sociedade. Dá uma olhada nessa imagem aqui. É só uma placa de assento preferencial, certo? Mas, na verdade, isso é uma pequena demonstração de poder. Pensa bem, não tem um fiscal ali do lado forçando ninguém a levantar, mas a grande maioria das pessoas respeita. Isso acontece porque o poder não é só força bruta. Ele funciona também por meio de ideias e normas sociais que a gente acaba absorvendo. Para a gente colocar um pouco de ordem nessas ideias, vamos pegar emprestado o raciocínio de um filósofo italiano, o Norberto Bobbio. Ele basicamente desenhou um mapa bem claro para a gente navegar pelos diferentes tipos de poder que existem por aí. E o Bobbio nos mostra que o poder tem, digamos, três grandes faces. A primeira é a do poder econômico, que está ligada à grana, à posse das coisas. A segunda é o poder ideológico, que é o poder sobre as nossas ideias, sobre a nossa cabeça. E por último, tem o poder político, que no fim das contas é quem detém o uso da força. Vamos entender cada um deles. Bom, o poder econômico é bem fácil de entender. É só pensar na relação entre quem emprega e quem é empregado. Quem é dono dos meios de produção, tipo uma fábrica, uma fazenda, uma empresa, tem o poder de definir salário, horário de trabalho, ou seja, influencia diretamente a vida de quem depende daquele emprego para viver. Agora, o poder ideológico, esse é mais sutil, mas talvez seja ainda mais forte. Ele não manda no nosso corpo, ele conversa com a nossa mente. Pensa na influência da publicidade, da mídia ou até dos algoritmos das redes sociais. Eles vão moldando o que a gente deseja, os nossos valores e até o jeito como a gente enxerga o mundo. E, por fim, o poder político. Para o Bobbio, esse é o poder supremo, a última carta na manga. É o poder que se baseia na capacidade de usar força física para impor a ordem. É a autoridade que pode, em último caso, obrigar alguém a obedecer, queira ou não. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. O Estado, através da polícia, do exército, é a única entidade que tem, vamos dizer, a permissão para usar a força de forma legítima para garantir que as leis sejam cumpridas. É o poder político na sua forma mais explícita. Mas espera aí, se o poder político se baseia na força, por que na maior parte do tempo a gente obedece sem precisar ser forçado? Para responder isso, a gente precisa chamar outro pensador gigante, o sociólogo Max Weber. Ele nos ajuda a entender a diferença fundamental entre poder e dominação. E aqui está o pulo do gato do Weber. Poder, como a gente vê, é impor a vontade na marra. Já a dominação é diferente. É quando essa ordem é vista como legítima, como justa. É quando a gente obedece não por medo da punição, mas porque acredita que aquilo é o certo a se fazer. A grande sacada do Weber foi justamente investigar da onde vem essa crença na legitimidade, por que a gente acha que certas ordens são justas. Ele descreveu o que chamou de 3 tipos puros de dominação, cada um vindo de uma fonte de autoridade bem diferente. Olhando a tabela, fica fácil de ver. A primeira fonte de legitimidade é a tradicional, que se baseia no costume, no sempre foi assim. A segunda é a carismática, que nasce da admiração por um líder com qualidades excepcionais. E a terceira, que é a base do mundo moderno, é a racional legal, que se apoia na crença nas leis. Vamos olhar cada uma com mais calma. A dominação tradicional é aquela que se apoia no peso do passado. A gente obedece porque as coisas são assim, porque foi passado de geração em geração. É o poder dos costumes, sabe? Das antigas famílias reais, das estruturas patriarcais. Essa pintura do Debrecht é um exemplo visual perfeito disso. A figura do patriarca, o chefe da família, tinha sua autoridade validada não por uma lei escrita, mas pela pura tradição. A palavra dele era a lei dentro de casa, simplesmente porque sempre foi assim. Já a dominação carismática vem para quebrar a tradição. Ela não surge de um costume, mas da devoção a uma pessoa que é vista como, uau, extraordinária. Pode ser um líder revolucionário, um profeta religioso, um herói. A autoridade não está na regra, está na pessoa.
É uma força de mudança muito poderosa. E por fim, a dominação racional legal. Aqui, a gente não obedece à pessoa, mas sim ao cargo que ela ocupa. A autoridade vem de um conjunto de leis e regras que, em tese, valem para todo mundo. É o sistema que rege o nosso Estado hoje, com seus funcionários, juízes e presidentes, que são legítimos porque a Constituição e as leis dizem que são. Certo. Mas é claro que, na vida real, a coisa é bem mais bagunçada, né? Esses tipos puros que o Weber descreveu raramente aparecem sozinhos. O que a gente vê no nosso mundo é uma mistura complexa de todos eles, o tempo todo. É só pensar no nosso dia. A gente obedece às leis de trânsito, o que é puramente racional legal. Ao mesmo tempo, a gente mantém certas tradições de família no almoço de domingo, que é uma forma de dominação tradicional. E claro, a gente se inspira e segue as ideias de artistas, ativistas ou influenciadores digitais que exercem um poder carismático. Viu só? As 3 formas estão aí, operando juntas. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. Se a gente para pensar no nosso dia a dia, o que será que mais molda as nossas escolhas? São as leis? São as tradições? Ou são as pessoas carismáticas que a gente admira? Entender essas forças é o primeiro passo para a gente ter mais consciência do nosso lugar na sociedade.